Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma revisão da aula de língua portuguesa. Aula que nós praticamos ontem, não é isso? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à aula de hoje? Olha só. Então vamos para a aula 35. Aula 35. Vamos praticar hoje estudos textuais, charge e conto. Vamos lá? Vamos à aula de hoje? Muito bem, muito bem. Vamos praticar? Vamos praticar. Primeira questão, você vai observar a charge, olha só. Muito bem, vai observar essa charge e temos o comando que diz assim, ó. O humor da charge está, aí você vai indicar um desses itens, vai indicar aí no chat, daqui a pouquinho nós vamos ler a sua resposta. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Analisaram? Analisaram a charge? Muito bem. Ontem tratamos de algumas características da charge, não é isso? Então vamos analisar a charge. Observe aí a imagem, olha só. Muito bem, muito bem, muito bem. Uma das características aí dessas análises, né, de charge que falamos aí é o uso de alguns recursos expressivos para você observar a imagem, observar, no caso, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, para você entender alguns recursos, né, que vai possibilitar uma leitura para além dos elementos superficiais, além desses elementos que aparecem aí, para você identificar alguns efeitos de ironia, efeitos de ironia, de humor, né, nos textos variados. Nesse caso, estamos analisando aqui
Um cartoon. Muito bem, o que nós temos aí na linguagem verbal e na linguagem não verbal, que é a imagem? Muito bem. Olha só, temos aí, ó. Temos um personagem que está deitado ali no divã, aparentemente aí é um psicólogo, não é isso? Aí diz bem assim, ó, doutora, não entendo por que minha filha não larga o celular. Aí olha, o que a doutora está fazendo aqui? Né? Muito bem, olha só a ironia, a ironia. O humor da charge está... Onde é que está o humor da charge? Muito bem, exatamente, exatamente. Se você respondeu, a letra B, no comportamento da doutora. Por quê? Olha só o que o personagem está falando. Doutora, eu não entendo porque a minha filha não larga o celular. Olha o comportamento da doutora. A mesma coisa, né? Muito bem. Então, resposta correta é a letra B. Exatamente, exatamente. A letra B. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos a outra questão? Vamos a outra questão? Questão 2. Muito bem, olha só. Temos um texto muito conhecido, esse texto. Você vai ler esse texto, vai ler ele e vai ao comando, que vai dizer o seguinte, olha só, o comando da questão diz o seguinte, o texto se enquadra em que gênero? Muito bem, aí você vai indicar. Ele é uma charge, é uma tirinha, é uma propaganda, é um conto? Muito bem, analise, responda no chat, daqui a pouquinho nós vamos retornar com a resposta. Vamos lá.
Muito bem, muito bem, muito bem. Responderam? Responderam. Temos participações no chat. Vamos ver algumas participações. Temos quem aqui que participou aqui? Olha. Júlia marcou, na questão 2, marcou letra D. Temos participação da Daphne. Temos participação do Derek, letra D também. Do Vitor Gabriel, letra D. Do Anderson. Quem mais? Apolo, Apolo também. Apolo participou aqui, letra D. O João Vitor, letra D. Muitas participações, todos aí indicando letra D. Temos outras participações? Exatamente, temos aqui, ó. Quem mais que respondeu aqui? O Vitor, quem mais? A Nina, quem mais? O Daniel, a Monique, a Rebeca, letra D. Exatamente, é isso aí. Muito bem, vamos à resposta? Vamos lá, olha só, observe aí. Observe o texto, olha só. Temos um texto que diz assim, ó. Um menino foi ao mercado vender uma vaca. Quando chegou lá, um estranho lhe propôs trocar por 5 feijões pela vaca. Olha só, temos aqui o narrador, já aprendemos, temos o narrador, né? O narrador em terceira pessoa, ele foi, o narrador observador. Então temos aí uma das características de um tipo textual. Temos personagens, olha aqui, temos o menino, né? Temos o espaço onde está se passando essa história, no mercado. Então, temos algumas características. Temos aí um texto verbal, não é isso? Muito bem. Apenas um trecho de uma história para nós entendermos o seguinte, olha só. O texto, ele se enquadra em que gênero? Ele é uma charge? Não é uma charge. Por quê? Uma charge, ele vai estar alinhado ali, né, uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. E no caso, aqui só temos linguagem verbal. Muito bem. Tirinha, mesma situação, também linguagem verbal e linguagem não verbal. E no caso do texto, só temos uma linguagem verbal, exatamente. Olha só, e aqui uma propaganda, não consta uma propaganda, né? O que nós temos foi que nós aprendemos na aula anterior, na aula de ontem, que é o conto. O que o conto quais as características do conto? É um texto curto, é um texto com poucos personagens, é um texto em que se passa em um tempo também muito pequeno. Então, ali o que nós temos é um conto. Olha só, então se você respondeu a letra D, exatamente, letra D, conto exatamente o texto, é onde o texto se enquadra. Muito bem. Vamos a outra questão? Questão 3, exatamente. Olha só. Sobre as charges e tirinhas, é incorreto afirmar. Muito bem, então você vai indicar ali, entre esses itens, indicar qual delas é incorreto, uma das características que não fazem parte das charges e nem das tirinhas. Respondam, daqui a pouquinho nós retornamos. Muito bem.
Muito bem, muito bem, muito bem. Questão 3, responderam? Vamos ver. Vamos ver primeiro participações. Vamos retornar lá para as primeiras participações dos alunos. Temos algumas participações aqui, vamos ver. Vamos ver. Aí, começa aí? Muito bem, muito bem. Então temos aqui Ana Beatriz, respondeu ali letra C. Muito bem, vamos subindo, ver os comentários. Vitor Barros, letra C, exatamente, Vitor Barros. Quem mais? Vamos subindo? Vamos subindo, ver todo mundo aqui, quem participou. Eric Barbosa participou. Quem mais? O Johnny, letra C. Muito bem, Davi Leôncio, eu acho. Davi, também marcou letra C. A Daphne marcou letra A. Quem mais? Não vai dar para ver todo mundo? Daniel, João Marcos, Rafaela, Daphne, já falei, Beatriz, Eduardo participou também aqui, Matheus, quem mais? Somente, não é isso? Somente, tem mais, mas é muita participação, não vai dar para ler todos os comentários, só alguns comentários aí. Vamos analisar? Vamos analisar o texto, primeiramente, olha só. Vamos, olha só, diz assim, ó, não é nem um texto, é uma questão que diz assim, ó. Sobre as charges e tirinhas, é incorreto afirmar que... Muito bem, olha só. Falamos ontem a respeito de charges e tirinhas, linguagem verbal aliada à linguagem não verbal, utilizando humor, a charge, no caso, vai fazer críticas sociais, críticas políticas, não é isso? Muito bem, geralmente iniciaram ali nos veículos, nos jornais e tudo mais. Então vamos na primeira que diz assim, ó. A primeira diz assim, ó. As charges são poderosos veículos de comunicação. Correto. Falei aqui a respeito das críticas sociais, críticas políticas que eles vinculam. Olha só. Constituindo um gênero que alia a força das palavras, exatamente, linguagem verbal e as imagens, as linguagens não verbais, muito bom. E humor, aliado ao humor, com certeza. Então tá correto essa aí. Ele pede o quê? Ele pede o incorreto. Muito bem. Então, ó, no Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de fazer críticas, de tecer críticas políticas. Sim, a charge é uma das características, falei aqui. Falei também das características de críticas sociais, da charge, sempre preservando um traço de predominante com o humor. Correto, também está correto aí. Ele está pedindo a incorreto. Muito bem, então vamos para a letra C. Assim como nas charges, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor. Correto também, charges e tirinhas são caracterizadas ali pelo bom humor. Aliando as linguagens verbais, a linguagem verbal, correto, e a não verbal, também correto. Para a construção de sentidos do texto. Exatamente, ele vai trazer, aliado ali a linguagem verbal e não verbal, para dar o sentido no texto, né? Geralmente ali para provocar humor, ironia e tudo mais, e você tem que analisar e identificar. As charges, letra D, as charges e as tirinhas não podem ser considerados como gêneros textuais. Não, são sim gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é uma linguagem predominante. Sim, a linguagem predominante é a não verbal, mas ele passa uma mensagem. Então está correto, é sim um gênero textual. Então, letra D, se você respondeu a letra D, exatamente, essa é a resposta. Esta a resposta, tá? O que eu poderia dizer no comentário? O que eu poderia dizer no comentário para você? Foi aquilo realmente que as charges e as tirinhas constituem, olha só, possibilidade de próprias linguagens, por isso são considerados gêneros textuais. Alguns estudiosos costumam vincular os dois gêneros ao humor gráfico e à linguagem jornalística, visto que são textos que inicialmente eram publicadas em revistas e jornais. Muito bem. Temos mais... Vamos para a quarta, é isso? Vamos para a quarta, vamos lá. Quarta questão, leiam e daqui a pouquinho nós retornamos.
Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, participações. Luiz Guilherme. Quem mais aqui participou? A Gisele participou, letra A. Sofia dos Santos Vieira, letra A. Leandro, letra A. Luiz Guilherme, Gisele, Sofia, todo mundo participando, marcando letra A. Vamos à resposta? Olha só. Muito bem, muito bem, muito bem. O que eu abordei na questão anterior vale para essa, né? Então você que prestou atenção sabe que o gênero textual charge, ele tem como uma de suas características a letra A, abordar algum assunto polêmico de forma crítica e humorística. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado pela participação de vocês. Agora vocês vão ficar com matemática, professora Deísa, e nós nos encontramos por aí. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.